Pronto, iniciei a gravação aqui. Mágila entrou. Beleza, pessoal. Iremos iniciar agora a continuidade da nossa aula da semana passada, que vai pegar todo o assunto restante do livro 4 de vocês, tudo bem? Eu vou disponibilizar para vocês, como os meninos pediram agora, esse arquivo, que é o resumo desse livro 4, né, com todos os assuntos divididos de uma forma diferente, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então a gente vai ver hoje o tema 2, o tema 3 e o tema 4. O tema 2 vai falar sobre globalização, ok? Que tem até uma questão lá na prova que vai falar sobre isso também. Nós teremos os conflitos do século XXI, né? A gente vai falar sobre a derrubada das Torres Gêmeas, a guerra do Iraque, a guerra da Síria, o Estado Islâmico, tudo isso a gente vai falar nessa aula de hoje, no tema 3. E no tema 4 a gente vai falar sobre os governos que tiveram no Brasil no período da globalização, desde 1990 até 2022, que é o mandato do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Beleza? Então vamos lá, porque a aula é um pouquinho longa, para a gente poder de fato pegar esse assunto completo. Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho do texto, para a gente poder observar de uma forma um pouco mais... Deixa eu botar agora. Pronto. Vocês estão vendo aí, né? Selecionei agora aqui inovações. Aqui, há inovações, né? E as inovações do mundo globalizado. Tranquilo? Vocês estão vendo aí eu selecionar? Conseguiram observar? Deixa eu olhar aqui. Beleza. Então eu vou agora iniciar justamente. Deixa eu botar aqui. Pronto. Inovações. Bom, pessoal, toda vez quando a gente falar de mundo globalizado é um período posterior à Guerra Fria. Então é como se fosse aqui, é como se fosse depois da Guerra Fria, beleza? Então as inovações do mundo globalizado são as inovações que aconteceram no mundo depois que a Guerra Fria teve seu final. Professor, mas quando foi que a Guerra Fria acabou? Quando a União Soviética acabou, beleza? Então a Guerra Fria não era a bipolarização do mundo entre Estados Unidos e União Soviética? Beleza, quando a União Soviética acabou, a Guerra Fria também acabou, porque não tinha mais os dois lados. Agora passou a ser somente um lado, tranquilo? Somente um lado. E esse lado foi o lado de quem? Dos Estados Unidos da América. Então, pessoal, quando acaba a Guerra Fria, começa um período de hegemonia dos Estados Unidos, ou seja, de domínio dos Estados Unidos no mundo. Então, a partir de 1991, os Estados Unidos começou a controlar o mundo de uma forma um pouco mais ampla, ok? Um pouco mais globalizada. Quando eu falo globalizado, eu estou falando do mundo todo. Antigamente era o seguinte: os Estados Unidos tinham domínio sobre os países capitalistas. Sobre os países socialistas era a União Soviética. Só que agora não tinha mais a União Soviética. Os Estados Unidos agora teriam um espaço muito grande para poder avançar sua economia e o seu poder pelo mundo. Então, em outras palavras, o período da globalização, que é o que a gente está vivendo até hoje, né, desde 1990, é o período da expansão da economia capitalista. Quer ver um exemplo? Você tem Netflix em casa, você tem o YouTube em casa, você tem o Google na sua casa, no seu celular, entendeu? Você tem um produto da Samsung na sua, que é a sua televisão, a LG, ou um sempre Toshiba, produtos do mundo todo, que eles só
só é possível que esses produtos cheguem até aqui o nosso território por causa da globalização. Porque na globalização, as fronteiras do mundo, elas são modificadas. Os países eles começam a interagir cada vez mais através da internet, através dos mecanismos tecnológicos. Então, o mundo globalizado, pessoal, ele justamente trouxe inovações para o mundo todo. Foi nesse momento que a internet começou a conectar os países. Para mim saber como é que é a vida do japonês, eu não preciso ir no Japão. Basta eu fazer uma pesquisazinha no Google aqui, vida do japonês, tal. E aí eu já vou saber lá como é que o Goku, como é que o Vegeta viveu, entendeu? É dessa forma, tranquilo? Então, os desenhos, os videogames, os filmes, as séries, tudo isso que é criado no mundo todo acaba sendo utilizado por várias pessoas de praticamente todo o mundo por causa da globalização, que vocês já viram isso na geografia, ok? Se não viram, deveriam ter visto. Então, pessoal, acontece o seguinte: o período em que acaba a Guerra Fria, começa o domínio dos Estados Unidos no mundo. Esse período em que os Estados Unidos dominam o mundo é chamado de período da globalização, que também é chamado de nova ordem mundial em alguns livros. Tudo bem? Então vocês podem encontrar em alguns outros livros o termo nova ordem mundial. Então, nova ordem mundial, globalização é o período em que só os Estados Unidos mandam no mundo, ele não tem mais rival, beleza? Nós estamos vendo agora a China competindo, às vezes até de igual para igual com os Estados Unidos, mas ainda a maioria dos países do mundo, principalmente capitalistas, eles estão mais conectados aos Estados Unidos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Então, desativem o áudio de vocês, porque às vezes fica atrapalhando aqui, tá bom? Da interferência. Deixa eu desativar aqui quem que tá conectado, é o Juan. Só um momento aí, galera. Desliga o microfone. Ei, Juan, desliga o microfone. Tô tentando desativar aqui, não tô conseguindo. Pronto. Bom, pessoal, então, continuando aqui, o período da globalização é o período da expansão da economia capitalista pelo mundo, tranquilo? Então, e a economia capitalista ela era baseada no princípio básico, que é o princípio norteador da globalização, que é o liberalismo. Então, quando eu falo que existe uma globalização, as fronteiras dos países estão abertas. Então, os países eles têm livre conexão entre eles, por causa justamente da expansão da economia capitalista. Então, quando eu falo globalização, automaticamente eu estou falando de liberalismo, tudo bem? Quando eu falo de globalização, automaticamente eu estou falando de liberalismo. É aquele sistema econômico na qual a liberdade, o livre comércio são predominantes. Para que haja globalização, eu preciso ter livre comércio, menos impostos, autonomia das empresas, governos não atuando em cima da produção, da economia, tudo bem? Então, o período da globalização é o período do liberalismo. Nesse momento, o liberalismo voltou a ter espaço. E aí, alguns livros gostam de utilizar o termo neoliberalismo.
né? A palavra neo significa novo, liberalismo é liberalismo, né? Livre mercado. Mas o que acontece, pessoal? Não existe neoliberalismo. Esse novo liberalismo que aconteceu a partir do fim da Guerra Fria é o mesmo liberalismo criado lá no Iluminismo que vocês estudaram no ano passado, que era justamente o do Adam Smith lá, ok? Desde lá da Inglaterra do século XVIII. Tudo bem? Um dos elementos que mais caracterizam a globalização é a internet, pessoal. Então eu posso ter um amigo, sei lá, jamaicano, um amigo americano dos Estados Unidos, eu posso ter, por exemplo, um amigo russo, um amigo chinês, um amigo japonês, e conversar com todos eles por meio de um grupo, sem nenhum contato do governo controlando lá a nossa conversa. Eu posso saber como é que é a vida deles lá, eu posso saber como é que é a moeda deles, eu posso fazer uma compra em um outro país, por exemplo, compre da China ou AliExpress. Eu posso fazer isso por causa da globalização. Então, a internet e a terceira revolução industrial que a gente viveu até 2000, nós justamente podemos justamente utilizar mecanismos sem nos movimentar fisicamente e comprar produtos em diversos outros países sem que houvesse eu ter que viajar para esse país para me comprar esses produtos, tudo bem? Então, globalização tem a ver justamente com a internet, estão totalmente ligadas. A internet é um fruto da globalização. Então, toda aquela tecnologia que era usada para a indústria bélica, para armas nucleares, passou a ser utilizada para o bem-estar da população. E a internet, os computadores, os games, os consoles, tudo isso surgiram justamente a partir de um redirecionamento da indústria do mundo todo. Então eles deixaram de construir armas e munição e passaram a construir vamos dizer, o que os americanos chamam de American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano, né? Por isso que hoje, por causa da globalização que hoje nós temos girafas aqui em Chapadinha, nós podemos ter em São Luís aí McDonald's, Burger King, Subway, você tem aqui, por exemplo, outras empresas norte-americanas aqui no Brasil, como a Amazon, que se instalou lá em Minas Gerais. Tudo isso por causa da globalização, tudo bem? Então, e aí agora eu vou falar para vocês grandes personagens do período do início da globalização e também do pensamento daquele momento. A primeira-ministra da Inglaterra, do Reino Unido, a Margaret Thatcher, foi uma das principais líderes do mundo naquele momento, mulher que assumiu um papel, a chefia do maior país, do principal país da Europa naquele momento. A Margaret Thatcher foi uma das principais estadistas da história da humanidade e ela era conhecida como a Dama de Ferro. Ok? Ela conseguiu tirar o Reino Unido de uma crise, da crise do petróleo, e também o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que também é outro líder emblemático desse período do início da globalização, né? Desde a queda do Muro de Berlim. Tranquilo? Então, o que a gente pode observar, pessoal, é que nesse contexto geral, a Guerra Fria, ela propiciou um crescimento muito forte das economias capitalistas. Não é à toa que os dois principais nomes desse período é a Margaret Thatcher, da Inglaterra, que era um país capitalista, e o Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos, que era o principal país capitalista do mundo. Tudo bem? Vamos avançando.
Bom, a Guerra Fria também, aliás, a globalização também fez com que surgisse, é, fez com que muitos países crescessem economicamente, se tornassem países ricos e desenvolvidos, ok? Então, o crescimento econômico da maioria dos países do mundo, a diminuição da fome, né, a diminuição dos problemas que estavam acontecendo no mundo naquele momento, tudo isso graças à globalização. Ao mesmo tempo que a globalização ela ajudava a aumentar a riqueza dos países no mundo, ela também gerava muita desigualdade. Então a globalização ela acabou gerando desigualdade porque tinha alguns países que abriram suas fronteiras, mas não tinham tanta competitividade ou tantas, vamos dizer assim, matérias-primas que eles pudessem competir com os grandes países, com as grandes empresas que dominaram o mundo naquele momento. Então eu estou falando aqui, quando eu falo de globalização, estou falando no período em que as empresas assumiram o papel mais importante do que os governos. Tudo bem? Então as empresas aqui vão ter liberdade, vão ter facilidade de desenvolver as suas atividades em qualquer lugar do mundo. Tudo bem? Vocês já se perguntaram? Vocês talvez não tenham conhecimento da globalização, mas se hoje a gente pode consumir um produto, seja da Apple, seja da Samsung, seja da Motorola, seja da Gradiente, seja da LG, seja da Sony, entendeu? Seja da Xiaomi, da Huawei, né? Seja de qualquer marca que você imaginar. Tudo isso só aconteceu devido à globalização. Tudo bem, pessoal? Então a globalização fez com que alguns países que eram pobres se tornassem um pouquinho mais pobres. Aqueles países que tinham, por exemplo, potencial de criar e produzir se tornaram mais ricos. Então a globalização ela tem, ela ao mesmo tempo que ela aproxima as pessoas do mundo, ela também mostra as realidades. Tudo bem? Porque se vocês observarem, a maioria das empresas do mundo, as grandes empresas se concentram em países ricos. Tudo bem? Pessoal, a globalização também precisou fazer o quê? Aumentar a produção. Se você aumenta a produção, é lógico que isso vai aumentar os impactos ambientais. Então, durante a globalização, eu tenho aumento da produção geral e também aumento dos impactos ao meio ambiente. Tudo bem? E por esses problemas que a globalização gera, desigualdade social, problemas de superprodução, de impactos ambientais, surgiram e tem até hoje movimentos que são contra a globalização. Tudo bem? Então é muito comum, pessoal, você assistir uma série, por exemplo, você assiste uma série norte-americana, tranquilo? Aí lá nessa série tem tem uma roupa que o personagem principal está usando. Aquilo ali faz parte da globalização, porque você olha aquela roupa ali e você fala, cara, eu preciso ter uma roupa igual aquela ali, aquela roupa é bacana, ou aquele relógio ele é bacana, aquele celular que ele está usando é legal, eu vi na série, então eu quero igual aquele. Então, nesse cenário, a gente vai criando uma espécie de cultura globalizada. Então, é muito comum isso ver principalmente nas mulheres, né? Os cortes de cabelo, quando aparece uma mulher numa série que corta o cabelo de uma tal forma, e aí elas começam a cortar o cabelo delas também da mesma forma possível, né? Então isso é globalização, pessoal. Globalização. Tranquilo? Agora imagine só a globalização, pessoal, globalização no Oriente Médio. Vocês acham que, por exemplo, chegando lá, por exemplo, os filmes norte-americanos que possuem cenas picantes, na qual você tem lá pessoas seminuas, e lá no mundo árabe as mulheres todas cobertas. Tudo isso gera o que? Gera um conflito de cultura, um conflito religioso, um conflito de culturas.
devido à expansão das fronteiras com a globalização. Então, existem alguns povos que eles são muito tradicionais, que eles não querem mudar os seus costumes. E a globalização vem justamente para quebrar isso. E aí, quando os Estados Unidos, que era o principal país, chegava em algum país desse que tinha cultura tradicional, isso afetava diretamente a religião dessas pessoas que viviam nesses países. E aí muitas pessoas não aceitavam tudo aquilo que vinha através da globalização e começavam a ficar loucos, fanáticos, para tentar destruir tudo aquilo que era da globalização, tudo aquilo que era ocidental. Então, quando os Estados Unidos tomou conta do mundo, ele começou a exportar sua cultura, não só para já aqui no Ocidente, ele levou o Ocidente para o Oriente. Então, a cultura ocidental ela passou a ser presente praticamente no mundo todo, inclusive em países muito tradicionais, na qual o fundamentalismo religioso, as traduções errôneas da palavra de Deus fizeram com que surgissem muitas pessoas preconceituosas e também muitas pessoas radicais através da religião. O radicalismo religioso, o fundamentalismo religioso gerou a base do terrorismo. Então, o homem-bomba, ele explode lá a bomba e mata várias pessoas. Ele está fazendo aquilo ali porque ele acredita que ele vai ser salvo, que ele vai alcançar os céus, que ele está fazendo aquilo ali para preservar sua cultura, sua religião, tudo bem? Então, devido a esses fatores, aconteceram vários atentados terroristas no mundo ocidental, principalmente nos aliados dos Estados Unidos. Nós tivemos a derrubada das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Eu ia assistir Dragon Ball Z, e aí de repente cortaram a TV Globinho e começou lá aquele plantão. Aí pararam no meio do Dragon Ball. Cara, eu fiquei puto da vida. E na hora era justamente os árabes lá, o Osama Bin Laden tinha mandado derrubar as Torres Gêmeas lá do Empire Build State em Nova York, e também atacado o Pentágono, né? Então, os Estados Unidos ele foi o grande alvo do terrorismo no início. Aí, vários aliados dos Estados Unidos sofreram com isso. A França teve vários atentados terroristas acontecendo no seu território. Aquele atentado lá no jornal Charlie Hebdo, o atentado ao Bataclan, ao Stade de France, né? Nice, na comemoração da Revolução Francesa, o cara pegou lá um caminhão, saiu atropelando todo mundo. Né? Em Nova York, o cara que estourou a bomba lá no metrô de Manchester, na Inglaterra, né? A explosão da bomba do metrô de Barcelona, né? A explosão da bomba no ônibus do Borussia Dortmund durante a Liga dos Campeões, que quase mata aquele jogador lá, o Bartra, que era do Borussia Dortmund naquele momento. Então, vários atentados terroristas aconteceram, e aí também nós tivemos vários tipos de guerra. Depois do ataque do Afeganistão, né, do Bin Laden, da Al-Qaeda, sobre os Estados Unidos, nós tivemos justamente a invasão do Afeganistão pelo Bin Laden, né? Os Estados Unidos invadiu para prender o Bin Laden, ok? Então eles queriam prender o autor daquele ataque terrorista lá em Nova York e também no Pentágono, e também devido a problemas no Iraque, e o Iraque ser um território muito ligado ao petróleo, né? Os Estados Unidos também invadiu o Iraque. Então invadiu o Afeganistão primeiro, guerra do Afeganistão, para prender o Bin Laden, e depois invadiu o Iraque, né? Na guerra do Iraque, Estados Unidos e Iraque em 2003. E aí, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, lá tinha o governante, né, o Saddam Hussein, né? E aí o Saddam Hussein, ele não era o principal inimigo dos Estados Unidos que surgiu naquele momento. Dentro da guerra do Iraque, dentro da invasão norte-americana no Iraque, surgiram pessoas ainda mais radicais. E aí nós temos o surgimento do Estado Islâmico, né? Surgimento do Estado Islâmico em 2003. Então, o atentado terrorista de 2001 das Torres Gêmeas não foi o Estado Islâmico,
foi a Al-Qaeda, que é outro grupo terrorista. Tudo bem? Então, o Estado Islâmico ele surge dentro da invasão dos Estados Unidos sobre o Iraque. Várias pessoas radicais começaram a formar guerrilhas altamente armadas e praticarem o terror para que os Estados Unidos saíssem do Iraque e também de toda a Península Arábica, tudo bem? Todo o Oriente Médio. E aí, em 2011, começou a Guerra da Síria, que é uma das guerras também muito louca, né? A Guerra da Síria é uma multiguerra, na verdade. Lá acontece o seguinte: o país rico em petróleo, consequentemente, estava lá usufruindo da riqueza do petróleo, como vocês estão vendo aí que eu acabei de selecionar para vocês. Então, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a ver que o petróleo estava de boa. O governante lá, um cara chamado de Bashar al-Assad, que era o presidente da Síria, o ditador da Síria, na verdade, ele estava lá governando de boa, aí petróleo lá gerando riqueza. Quando ele tinha petróleo, os grupos que compunham lá a Síria, que é um país que para quem lembra, é a antiga Mesopotâmia, né? Então, a Síria ali do lado do Iraque era a antiga Mesopotâmia antigamente. Então, olha só. E aí, os grupos ali estavam felizes, porque eles estavam ali, a Síria estava bem economicamente, só que de repente o barril do petróleo começa a cair. O barril do petróleo chega a custar $27. E a Síria, a única riqueza que ela tinha era o petróleo. E aí, o preço do petróleo começa a cair. E aí o governo, para se manter no poder, começa a usar a violência. E aí a população vai para a rua. Há um grupo lá de pessoas que queriam mudanças, né? Vão para as ruas, vão lá fazer um protesto contra o Bashar al-Assad. Aí outro grupo lá, chamado de curdos, né? Que são as pessoas lá que são um pouquinho mal vistas no continente, lá na Síria, apoiam também esse movimento e vão lá protestar. Quando o governo vê, o que o governo faz? Manda o exército matar todo mundo. Então o governo usou da violência para conter as manifestações. Nesse cenário começa a Guerra da Síria. Ou seja, a galera foi fazer um protesto contra o presidente, lá o ditador Bashar al-Assad, e ele mandou usar a Guarda Nacional, o exército sírio, né, para acabar com as manifestações. E aí morreram vários jovens, morreram várias pessoas, e isso ocasionou justamente o surgimento da Guerra da Síria. Tudo bem? Então a Guerra da Síria primeiramente foi assim: os grupos que compunham a Síria contra o governo, beleza? Só que os grupos que estavam contra o governo, eles não eram muito aliados, não, eles eram inimigos. Eles pensavam na religião deles de forma diferente. Então, ao mesmo tempo que tinha a guerra dos grupos contra o governo, estava tendo guerra entre os grupos. Tranquilo? Deu para compreender isso aí, né? Então, estava tendo a guerra dos grupos contra o governo e estava tendo guerra entre os grupos. Já 2 guerras aí, só na parada. Beleza? Tranquilo. Para completar o cenário, em 2013, o que acontece na Síria? O Estado Islâmico invade a Síria. O Estado Islâmico lá do Iraque invade a Síria. E aí o Estado Islâmico queria derrubar o presidente Bashar al-Assad. Então o Estado Islâmico era contra o governo da Síria. Tranquilo? Só que o Estado Islâmico também era contra os grupos que estavam lá na Síria. Então 3 guerras, 4 guerras. A terceira guerra é o quê? É o Estado Islâmico contra o governo da Síria. A 4ª guerra é o Estado Islâmico contra os grupos que tinham na Síria. Então, 4 guerras dentro do mesmo país, pessoal. 4 guerras dentro do mesmo país acontecendo simultaneamente. Daí dá para vocês observarem porque tantos jornais falavam da guerra da Síria. Tudo bem? Pessoal, a guerra da Síria é justamente isso. Para completar, os Estados Unidos, ele era contra o governo do Bashar al-Assad, mas era a favor dos grupos, beleza? Com exceção do Estado Islâmico. E aí os Estados Unidos se envolveu na guerra da Síria. Falou, não, vou ajudar os grupos aqui a derrubar esse presidente. A Rússia era aliada do governo da Síria.
Então a Rússia foi lá para proteger o governo da Síria. Tranquilo? Só que a Rússia é inimiga do Estado Islâmico e os Estados Unidos inimigos do Estado Islâmico. Então, dá para vocês observarem a loucura que estava na Síria, pessoal. Dá para vocês observarem que não dava para o povo sírio saber da onde aqui estavam sendo os ataques, porque era ataque de todos os lados. E a guerra da Síria ainda continua desde 2011, pessoal. Só para ter uma ideia, em 2019, o que acontece? A Turquia invade a Síria. A Turquia invadiu a Síria, que é país vizinho. Aí dá para vocês entender por que existem tantos refugiados de guerra da Síria e de outras regiões da Europa nesse território. Tranquilo, pessoal? Deu para compreender aí a guerra da Síria? Então esse é o tema 3 que eu queria deixar para vocês. Vamos agora para o nosso último tema, que vai falar sobre a história do Brasil. Como vocês estão vendo aí, né? Esse tema é o Brasil na nova ordem mundial, ou seja, o Brasil no período da globalização. Esse período também é chamado de período da República Nova, que eu coloquei aí desde 1985, que a gente já falou de redemocratização, né? Até 2020, que é o ano que a gente está atualmente. Tranquilo? E aí, todo ano vocês vão aumentando. Por isso que eu coloquei um asterisco ali, é porque para a gente representar o ano inicial e o ano final. Nós tínhamos também, criamos a nossa Constituição em 1988, a gente já falou dela também na aula sobre ditadura militar, né? Nossa Constituição, onde estão gravados os nossos direitos, e a partir dessa Constituição, todos os governos que fossem instituídos deveriam ser governos democráticos, ou seja, eleitos pelo povo. Então, era o povo que ia escolher o presidente. E a partir de 1990, nós tivemos a primeira eleição para presidente depois da nossa Constituição. Uma eleição direta, ou seja, o povo escolhia o seu presidente. Tudo bem? O voto direto, ou seja, você votava no seu próprio presidente. E aí, na primeira eleição, nós tivemos vários candidatos a presidente. Os dois principais foram o Fernando Collor e o Luiz Inácio Lula da Silva. Então foi Collor versus Lula. O Fernando Collor venceu a eleição, ok? Venceu a eleição em 1990 e passou a ser o primeiro presidente eleito. Presta atenção, vai que cai alguma questão lá na prova, viu? O Fernando Collor foi o primeiro presidente eleito depois da ditadura militar. Tudo bem? Primeiro presidente eleito pelo voto direto. Tudo bem? E ele governou de 1990 a 1992. Aí, professor, como foi isso aí? O presidente foi eleito para governar só 2 anos. Pessoal, o governo do Collor foi tão ruim que ele sofreu impeachment. Ou seja, ele foi retirado do cargo de presidente. E aí, o governo Collor foi marcado pelo descontrole econômico. E aí teve, durante o governo Collor, né, uma mega manifestação, porque o Collor fez o seguinte: como estava faltando dinheiro no governo, o que ele fez? Ele pegou, confiscou o dinheiro que as pessoas tinham no banco para poder investir no Brasil. E depois ele ia pagar parcelado para as pessoas. Quando houve essa notícia, pessoal, a população não aguentou e foi para as ruas. E aí é justamente esse movimento dos caras pintadas que pediam respeito aos brasileiros e pediam a saída do presidente Fernando Collor de Mello. Beleza? Foi o que aconteceu. Ele iniciaram o processo de impeachment, mas ele acabou renunciando ao cargo de presidente antes mesmo de ser impeachmentado. Atualmente ele é um senador da República, ok? Fernando Collor de Mello, tranquilo? Quem assumiu foi o vice dele, que era o Itamar Franco. E aí foi o segundo presidente do Brasil depois da ditadura. Assim, segundo presidente do Brasil depois da ditadura. Detalhe, ele não foi eleito
pelo povo como presidente, ele foi vice-presidente. Tranquilo? Então, o Itamar Franco não foi eleito pelo povo. Só que o governo dele foi um governo muito bom, pessoal. Um governo marcado pela estabilidade econômica, porque foi durante o governo dele que criaram a moeda que a gente usa hoje, que é o real. Então, o real foi criado em 1994, durante o governo do Itamar Franco. Tudo bem? E o real passou a ser a moeda brasileira a partir de então. Só para ter uma ideia, quando o real foi criado, o real valia mais do que o dólar. Tranquilo? O real já valeu mais do que o dólar. Hoje, um dólar equivale a mais de 5 reais. É uma loucura. Um dos caras responsáveis na criação, viu, pessoal? Um dos caras responsáveis na criação do Plano Real, ou seja, da criação da nossa moeda, foi o Fernando Henrique Cardoso, ok? Ele foi o presidente do Brasil, vou botar aqui para vocês, deixar bem aqui em cima. Ele foi o presidente do Brasil durante 1995 até 2002, ok? Até 31 de dezembro de 2002, de 1º de janeiro de 1995 até o dia 31 de dezembro de 2002, ok? O Fernando Henrique Cardoso venceu a eleição do Lula em 1994, ok? Venceu o Lula em 94 e passou a ser o presidente do Brasil. Naquele momento não podia ter reeleição, e durante o governo do Fernando Henrique Cardoso ele conseguiu aprovar uma emenda constitucional que permitia a reeleição para presidente do Brasil, fato que favoreceu ele, ok? O governo do Fernando Henrique Cardoso foi um governo marcado por desavenças políticas, né? A briga política entre PT e PSDB, né? E também por crise econômica. Apesar do governo dele ter um respaldo social importante naquele momento, com a criação de vários programas sociais, o governo do Fernando Henrique Cardoso foi um governo muito difícil, né? Só para ter uma ideia, o salário mínimo durante o governo desse cara chegou a R$201. É lógico que os produtos eram mais baratos naquele momento, mas o salário mínimo, pessoal, não estou brincando com vocês não, o salário mínimo durante o governo do Fernando Henrique Cardoso chegou a R$203. Beleza? Em 98, o Lula perdeu de novo para o Fernando Henrique Cardoso e só foi ganhar a eleição em 2002. E aí começa o governo Lula. O Lula também governou 2 mandatos, de 2003 a 2006 e de 2007 a 2010. Beleza? Então, o Lula governou durante 8 anos o Brasil, ok? E o governo do Lula começou logo com um escândalo de corrupção nos Correios, o chamado mensalão, ok? Ele começou a comprar deputados e senadores para poder aprovar os projetos que ele queria. E aí esse escândalo veio logo à tona, tudo bem? Mas também o governo Lula foi um governo que mostrou vários avanços sociais na esfera social. Foi um governo considerado muito bom na esfera social. Na economia, o Brasil voltou a crescer durante o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Apesar de ter sido um governo que melhorou a questão social e a questão econômica do país, nesse momento foi o período em que houve o início da esculhambação do Brasil, porque foi nesse momento que a corrupção se tornou uma prática muito aceita pela população, porque se roubar pouco, né? Eu roubo pouco e faço. É essa a mentalidade, né, das pessoas. Então, durante o governo Lula, apesar dos avanços que a gente teve durante o governo dele, nós tivemos também muitos escândalos de corrupção, e isso acabou meio que sujando a imagem do presidente, porque boa parte dos escândalos de corrupção ele estava envolvido. Beleza?
E também, durante o governo do Lula, houve a ampliação do acesso às universidades. Surgiu o ProUni, surgiu o SISU e vários meios das pessoas entrarem nas faculdades. Tudo bem? Vamos agora para o governo da Dilmãe. A Dilmãe aqui, a nossa queridinha da sociedade, Dilmãe. A Dilma governou por 2 mandatos não completos. Ela governou o primeiro mandato de 2011 até 2014 e de 2015 ela deveria governar até 2018. Só que ela foi impeachmentada a partir de 2015, né? Ela foi afastada em dezembro de 2015 e ela foi impeachmentada em agosto de 2016. E aí quem assumiu depois dela foi o seu vice, o Michel Temer. O primeiro mandato da Dilma teve vários avanços sociais importantes, como Minha Casa Minha Vida, o aumento do ProUni, o aumento do SISU, teve também o Pronatec, vários avanços sociais aconteceram durante o governo da Dilma. Só que o governo dela foi um período em que aconteceu várias crises no mundo e isso afetaram drasticamente a aceitação do seu governo. Então, houve a crise mundial das commodities e o Brasil foi um dos principais afetados, principalmente porque o Brasil dependia das exportações. Como as exportações estavam diminuindo, o Brasil sofreu com a crise de 2011 para frente, beleza? Mesmo com a crise, os caras não cansavam de roubar. E aí, durante o primeiro mandato da Dilma, estourou o maior escândalo de corrupção da história do mundo, a chamada Lava Jato, que faz parte do Petrolão, durante o governo do PT. Então, durante o governo da Dilma, houve um roubo institucionalizado. Foram mais de 70 bilhões de reais roubados da maior empresa que nós tínhamos até aquele momento, que era a Petrobras. 70 bilhões de reais, ok? Foram roubados da Petrobras. Pessoas próximas ao governo foram presas, né? Foi preso o presidente do PT, foi preso o ministro da Dilma, foi preso o Lula, foi preso várias pessoas durante a Operação Lava Jato, tudo bem? Então, isso meio que escancarou a realidade em que o Brasil vivia naquele momento, de corrupção degeneralizada no Brasil, generalizada, na verdade, no Brasil. Durante a Copa das Confederações em 2013, houve vários protestos, né, que é o protesto dos 20 centavos, lá da Revolução dos 20 centavos, na qual você teve mais de 10 milhões de brasileiros foram às ruas para protestar contra o governo da Dilma. Foi a maior onda de protesto da história do Brasil, ok? Até então, né, porque depois do impeachment teve maiores. Copa do Mundo de 2014. Todo mundo esqueceu dos problemas políticos durante a Copa. E só voltaram a falar sobre eles depois que o Brasil levou 7-1 da Alemanha em pleno Mineirão. Ok? Nem me fale. Pois aquela derrota no futebol, pessoal, ela também passou a ser uma derrota na política. Ok? Então a galera começou a comparar o Brasil com outros países devido à derrota do Brasil na Copa. Enquanto o Brasil estava passando das fases, ninguém estava lembrando se estava faltando hospital, se estava faltando educação, professor, essas coisas, ninguém estava lembrando não. Todo mundo queria, era justamente protestar contra o Brasil. E aí, aliás, torcer pelo Brasil. Depois que o Brasil levou 7-1 da Alemanha, aí a coisa ficou feia, né? Freia. Ô, professor, não aconteceu isso antes? O Brasil perdeu para o Uruguai, não lembro? Foi, em 1950. Foi, tá. Aí eles implantaram, né? Ficaram revoltados lá.
Sim, começaram a criticar o governo do Dutra, e aí o Vargas acabou vencendo a eleição devido a esse contexto de que o Brasil estava entregue aos estrangeiros, que tinha perdido até a Copa para o Uruguai em pleno Maracanã. Ok? Esse foi o maior vexame do Brasil em todos os tempos. Imagine só a vida do brasileiro nesse momento. A única diversão do brasileiro é o futebol. A única coisa que a gente se orgulhava é o futebol. E o Brasil leva 7-1 da Alemanha em pleno Mineirão, em plena Copa do Mundo do Brasil, a maior vergonha da história do futebol. Então isso doeu muito nos brasileiros, né? Mexeu com o brio dos brasileiros. Mas parece que a galera esqueceu disso na eleição de 3 meses depois, né? Porque a Dilma foi reeleita presidente do Brasil, né? A Dilma foi reeleita, mesmo com todos esses protestos, com os escândalos de corrupção, a Dilma venceu a eleição de 2014, ok? E aí, reeleição da Dilma e o processo de impeachment. O que é impeachment? É quando o presidente é tirado do cargo que ele exerce, devido a um crime de responsabilidade fiscal. Quando o presidente gasta dinheiro sem pedir permissão para gastar, ele comete um crime. Foi o que a Dilma cometeu. E aí ela foi tirada do cargo de presidente por causa desse artifício que ela fez. Ela só pegou 100 bilhões de reais do Banco Central, dizendo ela para pagar programas sociais. Só que os programas sociais davam ao todo, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e tudo mais, davam 30 bilhões de reais. Para onde foi o resto? Foi justamente para cobrir o rombo da eleição, para pagar as pessoas que eles compraram na eleição, entendeu? E aí a Dilma começou a dividir cargos políticos dentro do governo para tentar meio que apaziguar a crise. Só que ela foi tirada em agosto de 2016, ok? Ela foi afastada em 2015, lembrando, viu, pessoal? Afastada em 2015 e foi impeachmentada 6 meses depois, em agosto de 2016, ok? Vamos lá. Governo Temer. O Temer, todo mundo sabe que era o vice da Dilma. Então imagine só, se a presidente já era ruim, imagine o reserva dela. Então o Temer teve um governo também, logo o início, marcado por escândalos de corrupção, tanto que iniciou-se uma tentativa de dar o impeachment do vice-presidente. Só que não foi para frente porque ele começou a comprar o apoio político, né? E durante o governo dele foram feitas reformas importantes, 2 reformas em especial: a reforma do teto de gasto, né, que o governo não poderia gastar além do que ele tinha planejado, e a reforma trabalhista, que apresentou mudanças no setor de trabalho no Brasil, ok? Com essas 2 mudanças, o Brasil teve uma leve recuperação econômica durante esse período, né, de 2015 a 2016, o Brasil deu uma melhorada economicamente, até 2018 deu uma melhoradazinha, né, mas foi uma coisa bem leve, não foi assim nada tão só o Brasil está agora um país rico, não. O Brasil só melhorou um pouquinho da situação que ele estava. E a eleição de 2018, para surpresa de todo mundo, foi vencida por um cara de um partido pequeno, que foi o Jair Messias Bolsonaro. Durante a eleição, foi uma eleição bem louca, né? Ele foi, como eu já falei para vocês, ele foi eleito por um partido pequeno, e uma facada mudou toda a história do Brasil, ok? O cara levou a facada e gerou uma espécie de comoção em torno da pessoa dele. Não que ele não fosse ganhar a eleição sem a facada, mas com a facada diminuiu mais as possibilidades dos outros candidatos de poderem competir, ok? Então a facada ela foi uma espécie, podemos dizer assim, que foi uma espécie de propulsor da campanha do Bolsonaro. Então quando eles viram que o candidato a presidente que está na frente nas pesquisas pegou uma facada, eles falaram: olha, não querem que esse cara assuma não,
estão querendo que ele não assuma o cargo de presidente. Então, podemos dizer que a facada ela foi um divisor de águas durante a eleição. Lembrando que o presidente quase morre devido à facada, ok? Então, o Bolsonaro ele foi eleito pela ala mais conservadora da política, né, com um discurso lá de luta contra a corrupção, um discurso de que ia preservar a família, a religião e tudo mais, né, a tradicional família e tal. Então, o governo foi eleito nesse sentido, né? E aí, o governo teve grande expectativa, porque os governos anteriores que a gente teve eram muito ruins, né? O governo da Dilma e do Temer foram governos muito ruins, marcados por escândalos de corrupção. Mas, por incrível que pareça, mesmo mudando as caras, a corrupção continua acontecendo no Brasil. Não é à toa que a maior parte das investigações que temos atualmente giram em torno das pessoas próximas ao presidente. Tudo bem? O Brasil vive um momento econômico bem controverso, ao mesmo tempo que a gente tem uma inflação controlada, nós temos também uma disparidade e um poder de compra do brasileiro menor perante o mundo, né? À toa que o dólar está batendo na casa dos R$5, ok? Educação em xeque, né? Na educação o governo Bolsonaro vai muito mal, não é à toa que nós tivemos 4 ministros da educação em menos de 2 anos. Isso mostra um pouco de imaturidade do governo em tratar na questão mais importante do país, que é a educação. E atualmente o governo do Brasil vem se distanciando dos liberais e dos militares. Não é à toa que está tendo uma crítica muito grande dos militares em relação ao Bolsonaro. E a atuação do governo na pandemia é de acertos e erros. Acerto, por exemplo, na utilização da cloroquina, foi um acerto do governo, porque esse medicamento salvou muitas vidas, pessoal. Salvou muitas vidas. Com a cloroquina misturado com a azitromicina, nós tivemos justamente um alto índice de pessoas recuperadas do Covid-19 no Brasil. Okay? Apesar do número de mortes, nós temos um número de pessoas salvas do Covid infinitamente superior. É lógico que a gente fica muito triste com todas as pessoas que morreram, com todas as pessoas que perderam parentes durante a pandemia, mas em parte o governo acertou. A parte errada do governo foi justamente o disse-me-disse, foi o negacionismo da ciência, né? Foi a descrença de alguns membros do governo em relação à pandemia, em relação ao isolamento social, essas coisas, né? Eu acho que esse foi o ponto negativo do Brasil, mas também é uma opinião pessoal. Beleza, pessoal? Com isso, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho da história do Brasil desde 1990 para cá. Vimos todos os governos, o presidente, lógico que não dá para falar tudo, mas a gente tentou falar o máximo possível. Beleza? Me despeço aqui desejando a todos vocês boa sorte nas provas, boa sorte na vida de vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo. Essa é a nossa última aula de 2020 e a partir de 2021 a gente não sabe muito o que vai acontecer, mas deixo aqui meu agradecimento a todos vocês que participaram dessa aula ao vivo e também a galera que vai assistir o vídeo no YouTube. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade de ser professor de vocês. Valeu, galera. Pode fazer. Mandar alguma atividade? Porque eu tinha saído aqui. Alô, professor. Não, eu não mandei não. Vou mandar lá no grupo. É só uma pesquisa mesmo para vocês. Tem atividade aí pra fazer? É só uma pesquisa. Vou mandar lá no grupo. Entregar quando? Até amanhã, porque essa semana é de provas, né? Eu vou fazer só mais tarde. Eu boto um bolinho agora. Vai fazer raiva pra galera, né? Não é nem vai fazer raiva pra galera. Pois é, pessoal, eu vou encerrando aqui. Até a próxima. Valeu?